especial de inquérito do protocolo número 84/17, resolução número 01, de 17 de janeiro de 2017, onde se apura eventuais irregularidades durante o período de intervenção municipal na Santa Casa de Itararé, bem como da utilização dos recursos financeiros sob a forma de subvenção municipal repassados pela Prefeitura. Nessa oportunidade será ouvida a testemunha intimada pela comissão, o senhor José Moura. Aproveitamos o momento para advertir os presentes que não se manifestem durante os trabalhos, caso contrário será convidado a se retirar do local. No mais, agradecemos a presença de todos. Nesse momento eu queria chamar o senhor José Moura. O senhor para bem perto do microfone para que saia bem e se deixa aperta o botão para ligar. Então quer ficar aqui na sua ambiente, fica melhor. Fica melhor aqui. Não, tanto faz. Não quer mesmo. Obrigado. Tá ligado? Tá ligado. Senhor José Moura, o senhor foi intimado para depor como testemunha nesta comissão especial de inquérito. Portanto, o senhor fica advertido nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, que deve falar somente a verdade sob pena de cometimento de crime de falso testemunho crime, tipificado no artigo 342 do Código Penal, bem como o crime tipificado no artigo 4º, inciso 2º da Lei Federal nº 1579, de 18 de março de 1952. Que dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito. Desde já agradeço que o seu depoimento vai ser, esclareço que o seu depoimento vai ser gravado em sistema de áudio, CD, que será juntado aos autos do processo, sendo posteriormente degravado. Queria falar para todos da comissão, vai ser feita essas perguntas. Daí, qualquer dúvida, ou agora queria responder qualquer dúvida dos senhores em cima dessa pergunta, não pode haver outra pergunta, tá bom? Daí depois a palavra fica para cada um dos senhores, e os senhores podem fazer a pergunta que for dentro do contexto. Qual é o seu nome completo? José Moura Saúl. Seu RG? 11 714 192 6. RG? RG CPF? 160 109 17883. Endereço, senhor? Rua Joaquim Fabiano Filho, número 140, bairro do Guarizinho, distrito do Guarizinho, Itapeva, São Paulo. Qual é o seu nome completo? José Moura Saúl. Eu não entendi qual é o seu. Obrigado. Qual é a sua profissão, senhor? Empresário. O senhor, vamos começar as perguntas então. O senhor atuou, exerceu ou exerce alguma função junto à Santa Casa Misericórdia de Itararé? Sim. Qual e por quanto tempo? Supervisor de manutenção e supervisor geral da unidade hospitalar desde 18 de julho de 2016. Quem que trouxe o senhor? Doutor Eduardo Celino. E qual foi a forma de contrato que teve? O senhor foi CLT, foi contrato de prestação de serviço? Contrato de prestação de serviço. Esse contrato de prestação de serviço foi feito pela empresa, na época que o gerente comentou, ou pelo hospital? Não, esse contrato, na verdade, ele não foi assinado, ele foi discutido inúmeras vezes, mas em nenhum momento foi assinado pelo interventor. O senhor tinha um salário, né? Prestação de serviço, não? Não, eu recebi R$ 1.700 no mês de dezembro, referente a uma parte do mês. Os restantes meses eu não recebi nada ainda. O que o senhor poderia
discorrer sobre a administração da Santa Casa. A administração da Santa Casa é um caos. É completamente desprovida de comprometimento e de verdadeira atuação na área de administração hospitalar como tem que ser. Como o senhor fazia parte da manutenção, o senhor andava por todo o hospital, né? Inteiro. A parte de cozinha, o que o senhor tem a dizer da parte de cozinha? A parte de cozinha funcionou muito bem pelo comprometimento das cozinheiras, embora em situação um pouco precária, um ambiente muito quente, ainda não adequado às normas de vigilância sanitária como tem que ser. O banheiro da cozinha, por exemplo, não tem ventilação. Eu vou levantar uns tópicos sobre o plano operativo, se tem uma coisa a dizer sobre o plano operativo? O plano operativo foi, na verdade, o plano operativo foi o que desencadeou todo um problema da gente com a Santa Casa. Esse plano operativo, a gente começou a ver que a Santa Casa não tinha dinheiro para absolutamente nada, mas porém não pagava nada também. Ela não paga as suas contas de água, de luz em dia, ela não paga telefone em dia, ela atrasa funcionário. Tem uma série de despesas que ficam sempre para trás da Santa Casa. E a gente começou a perceber que existia uma má gestão do dinheiro da Santa Casa mesmo. Então eu comecei a ir atrás do plano operativo. O que é que tinha acontecido e quais eram os recursos que a Santa Casa dispunha para poder trabalhar. Aí a gente descobriu que houve no plano operativo de 2013, se não me engano, uma defasagem, uma retirada de repasse de 22%. E de lá para cá não houve nenhum reajuste desse plano operativo. E eles foram muito mal elaborados, muito mal, até de certa forma, até mal intencionados também. Com quem que o senhor conseguiu esse plano operativo? Isso são informações que acontecem dentro da Santa Casa mesmo. Sobre compra de remédios, essas coisas, o senhor tinha acesso? Ou sabia? Eu tive, por conta de ter sido chamado pelo Dr. Ricardo Sedoni, eu fui chamado por fazer parte da equipe do Dr. Eduardo, sou assessor direto dele, tenho parceria com ele em aparelhos de imagem, que é o caso da tomografia e de outros aparelhos que ele tem, e basicamente tomo conta dessas coisas para ele tudo. Quando ele me chamou porque ele estava, os acontecimentos dentro da unidade hospitalar estavam atrapalhando demais o trabalho técnico dele lá dentro. Então eu vim mais no sentido de olhar tudo e começar a passar tudo, como os olhos de um supervisor, de um auditor mesmo. Então eu começo a descobrir um monte de coisas, conversando com as pessoas, entrando nos setores. Existiu durante bastante tempo falta de medicamento frequente na Santa Casa. Frequente. Quando nós descobrimos, o Dr. Eduardo Sedoni chegou a tomar uma atitude severa lá dentro, dizendo que se faltasse medicamento de novo, ele ia ter uma postura diferenciada de demissão por justa causa das pessoas que estivessem envolvidas nisso. Mas houve sim, e eu constatei isso pessoalmente. Eu fui até o almoxarifado de medicamentos e insumos hospitalares e pedi para que o funcionário colocasse na tela todos os medicamentos em estoque. E escolhi um aleatoriamente. Olha, esse medicamento aqui foi uma coisa específica. Esse medicamento aqui tinha 13 unidades na farmácia, 17 no estoque físico, e no sistema tinha 91 unidades desse mesmo medicamento. Então você tinha uma diferença que no estoque, no computador, no controle do estoque do computador, você tinha 60 unidades a mais de um medicamento que não estava lá dentro. E o que o senhor atribui isso? Eu posso atribuir inúmeras coisas. Eu posso atribuir a uma falta de controle efetivo de estoque, mesmo de não ter nenhum controle, porque o controle de estoque na área de administração é muito simples. Você não pode ter diferença no estoque. Se você tem uma diferença, você não tem controle nenhum. Não adianta você falar que A, B ou C bateu, se o D não bateu. Então, se você não tem controle.
Agora, isso pode se atribuir a lançamentos errados, aos ajustes errados, até chegar a desvio do medicamento. Sobre o Ambev, o SAMU, o nosso governo citou o Ambev lá como uma obrigação da prefeitura. Sim. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre o Ambev, SAMU, já que o senhor viveu esse tempo lá. A Ambev e o SAMU, eles são serviços de necessidade do município, isso é indiscutível. Mas, pelo menos durante o período que eu estive dentro da Santa Casa, eles são custeados pela Santa Casa. A Ambev ela tem um custo mensal que agora, depois da entrada do Sr. Toninho Félix, me foi pedido pela administradora que fizesse um levantamento de quanto custava o SAMU e a Ambev para a Santa Casa. Em energia elétrica e água, Sabesp e elétrica, a Ambev custa para a Santa Casa perto de R$5.000. E o SAMU, algo em torno de aproximadamente R$400. E energia elétrica e Sabesp. Apenas. Foi apenas o que me foi atribuído a levantar. Que não deveriam estar no custo da Santa Casa. Né? A Ambev é um custo municipal e o SAMU tem verba para isso. É desnecessário. O SAMU é inclusive desnecessário o ambiente que ele ocupa dentro da Santa Casa. Tinha esse corte, por exemplo, nas compras de remédio, nosso deu essa, e também deu essa diferença de estoque, né? E sobre a farmácia? Não, a farmácia em si é muito bem administrada. A farmacêutica é uma pessoa, uma moça muito competente, chamada Vanise. É uma moça que leva o trabalho dela com bastante seriedade. Tudo na farmácia ela tem um controle adequado. A farmácia, o controle de estoque também não passa pela farmácia? Não, o controle de estoque, na verdade, ele passa pela almoxarifado. Mas a farmacêutica, as pessoas da farmácia não cobram esse controle? Porque senão como é que não, eles passam os pedidos. E eles catalogam e dispõem para a disponibilidade da Santa Casa aquilo que chega para eles. Então, e eles não tinham, inclusive, acesso ao sistema SPDATA para ter esse controle. Eles não tinham nem chave de acesso. Esse depósito que o senhor fala, onde fica os remédios? Os almoxarifados, desculpa. Eu acho que a farmácia, ela distribui o remédio de acordo com aquilo que ela tem em estoque. De acordo com aquilo que ela tem em estoque. Senão ela não poderia, não tem como ela fazer o contrário. Mas se dá uma diferença, ela tem ali na tela do computador, ali, no exemplo, X, daí vai no... Não, ela não tem. Ela não tem. Ela não tem esse acesso. Esse acesso era todo concentrado em uma pessoa só. Quem era a pessoa que era? Nayane Copete. A pergunta que eu fiz se encerra agora. Os 4 vereadores aí. Se tiver alguma pergunta ou alguma dúvida a respeito, só quero falar. Boa tarde, sou o vereador Couto. Esses problemas que o senhor apontou todos aí, o senhor está lá 6 meses. Eles foram só porque está no começo ou eles persistiram durante todo esse tempo lá? A falta de medicamento teve por algumas vezes. Não é uma coisa que tenha acontecido com frequência mais, mas teve algumas ocasiões sim. Embora o contrato não tenha sido assinado, mas vocês estavam trabalhando e operando lá toda a parte da Santa Casa. Independente do contrato está assinado ou não, vocês implantaram para vocês corrigir esses erros que estavam acontecendo que vocês viram? Nós discutimos com a interventora Jaqueline isso inúmeras vezes. Mas a discussão ela foi adiante ou só virou discussão? Na condição dos medicamentos houve uma melhora significativa. E no plano operativo? No plano operativo nada. Então vocês mesmo não colocando o plano operativo em prática, vocês continuaram lá por 6 meses até aguardando a assinatura do contrato ou não? Aguardando a assinatura do contrato, desenvolvendo o nosso trabalho lá dentro e também com a condição do tomógrafo que é nosso.
mas desenvolvendo o trabalho, mas foi implantado num plano operativo, porque o que dá a se entender que as falhas são visíveis. Foram fáceis, mas foram corrigidas? Ou se manteve durante todo esse período trabalhando em cima de uma má gestão? Não, entenda bem. O plano operativo, a gente não tem como mudar o plano operativo. O plano operativo está atrelado à prefeitura. Não tem como a gente chegar e falar assim, olha, o recurso não é suficiente, isso vai mudar agora. Isso foi constatado pela própria prefeitura que o dinheiro para a Santa Casa não era suficiente. Mas isso não caberia nós pleitear qualquer recurso a mais em relação a isso, até porque eu trabalho como supervisor lá e o doutor Sereno era diretor técnico. Na parte administrativa da Santa Casa, nós discutíamos, mas não tínhamos nenhum poder em cima de efetivamente mudar alguma coisa, só aquilo que competia a gente mesmo. Mas eu gostaria só de uma coisa. Como aqui a gente está contando muitos erros, eu gostaria que o senhor, nas próximas perguntas, o senhor apontasse o erro e a pessoa que está errando lá dentro da casa. Porque senão nós vamos ficar... acabei de falar isso. Não, mas então, eu falo nas próximas perguntas, para que a gente possa pegar e fazer um relatório, e em cima desse relatório, questionar essas pessoas que estão, segundo sua fala, agindo numa gestão errada. Isso aí, o que está ocasionando? A gestão errada, se ela realmente está acontecendo, está causando muito transtorno para o município nosso. Então, nas próximas perguntas, eu gostaria que ficasse, senhor presidente, que citasse o setor e o responsável. O responsável pelo controle dos medicamentos no estoque. Quem que é? A Anaíne Copete. Não, o responsável pelo setor que distribui é um funcionário chamado Marcelo. Então é isso que eu quero. Eu quero o nome das pessoas, o setor que ele administra dentro da Santa Casa e os problemas que vocês, a equipe de vocês, estão colocando como má gestão. Obrigado. Então, a Anaíne Copete, o senhor citou, ela não fazia controle de medicamento. Ela fazia só a parte dela? Na verdade, ela amarrou todas as senhas de controle da SPDAT, ela amarrou com ela. Até o SPDAT foi uma coisa interessante de citar também na oportunidade que tivemos. Boa tarde. A respeito dos estoques dos remédios da farmácia, foi tomada alguma medida e conclusão se chegaram? Não, a medida que foi tomada foi o doutor Serione chamou as pessoas responsáveis pelo setor e disse que se isso acontecesse de novo, haveria demissão por justa causa. E essa diferença, sabe? Essas diferenças elas eram acertadas, simplesmente acertadas. Sem saber o motivo? Sem saber o motivo, sem nada. Era chamado o rapaz responsável pela TI, puxava as diferenças que tinha e arredondava-se de toda forma. Isso dito pelo rapaz da TI que se chama Adriano. Podemos passar para outra pergunta? Não, tá. Como o senhor falou, o senhor era supervisor, manutenção, essas coisas. O senhor poderia discorrer sobre a manutenção dos bens da casa? Por exemplo, a casa dos compressores, lavanderia, que seriam as partes que atinge mais a parte de manutenção, o centro cirúrgico? Vou começar pela lavanderia. A lavanderia, por exemplo, é um caos, um outro caos. Porque, primeiro, o ambiente não é adequado para se trabalhar. É um ambiente extremamente quente, deveria ter um sistema de ventilação melhor dentro do ambiente. E o banheiro é ruim, as instalações são ruins, as máquinas são ruins. É tudo bastante difícil lá.
A lavanderia ela exige mais ou menos uma linha de produção. E a pessoa que trabalha no contaminado, que são os tecidos e as coisas que chegam a ser lavadas, ela não pode trabalhar dentro da área limpa. E a pessoa da área limpa não pode trabalhar na área de contaminado sem que haja uma adequação para isso, né? Então, durante muito tempo elas trabalharam com os carrinhos todos sem roda, uma dificuldade grande de trabalho lá. Isso aí eu consegui corrigir, sem uso de recursos, inclusive, só pegando coisas que davam para serem adaptadas e elas foram adaptadas. A gente melhorou bastante a condição de trabalho delas lá. Mas na área de contaminados, que é onde você coloca o primeiro produto, ele tem um sistema de dosagem do produto para as máquinas de lavar. Esse sistema ele fica dentro do mesmo ambiente que a pessoa trabalha. E ela trabalha com cloro, com uma cadeia de sulfato, de cloretos, alguma coisa toda que não é bom e inclusive é proibido pela vigilância sanitária que a pessoa esteja em contato com esse produto, como é dentro da Santa Casa. Essa parte química tinha que ser tirada fora do ambiente. E as máquinas são bem precárias mesmo. A vigilância sanitária uma vez foi lá ver essas coisas? A vigilância sanitária vai lá com uma certa constância. E o que tem acontecido com a vigilância sanitária é que eles elencaram uma lista enorme de coisas que precisavam fazer na Santa Casa e eles têm deixado de tomar atitudes mais severas com a Santa Casa porque eles estavam vendo que gradativamente as coisas estavam sendo feitas. Como o relator perguntou, quem é responsável por essa área que o senhor citou agora há pouco, da lavanderia, essa parte da manutenção, essa parte? A própria manutenção. Quem seria? Aí tem a Heraldo. A manutenção, sim, mas cada setor tem uma chefe, né? Uma responsável pelo setor. Da lavanderia, a dona Roseli. Porque o senhor citou aqui que a lavanderia está em um caos, né? Tá. A situação do hospital em si é um caos, né? Sim, toda ela. E como veio do Silvio e veio do senhor, já na expectativa da melhor. Sim. Né? E vendo, claro, que da noite para o dia, não tem como um interventor, que seja quem quer que seja, de melhorar a Santa Casa 100% em todos os setores. Sim. Mas o que poderia ser feito, então, na lavanderia, onde o senhor citou que está no caos, para que desse um pouco melhor condições para as pessoas que trabalham e também os equipamentos serem mais bem manuseados lá? Por exemplo, a gente tem uma centrífuga, que é centrifugação de roupa mesmo, né? Que tem uma vibração muito grande, seria trocar a bacia dela, o rolamento e uma polia. A outra que está parada, o motor foi mandado para arrumar a coisa de uns 2 anos atrás, da centrífuga. E o eixo dela também, que houve um desgaste do eixo, foi mandado para arrumar também. Esse eixo está no RUD. Esses dias atrás, algum tempo atrás, eu tive lá para ver o eixo e ver se a gente conseguiria fazer o serviço do eixo. E o motor elétrico foi mandado uma pessoa habilitada a trabalhar com motor elétrico e esse motor ficou tanto tempo lá que ele acabou vendendo para pagar os custos que ele teve. Quem mandou esse motor lá? Esses motores eram mandados pelo Heraldo e pelo rapaz, pelo Djalma, que é do setor de compras. Como o senhor ficou sabendo que foi vendido até tempo? Não, a gente foi até a pessoa que arrumou o O senhor motor. pode citar, não cortando a pena, na onde foi mandado esse Não, motor? eu não sei o lugar. Tá. Eu não sei o lugar. Quem poderia nos informar a respeito desse O motor? pessoal da manutenção, qualquer um deles. O pessoal sempre fala, os vereadores, e acho que os vereadores aqui já citaram, que inclusive o Silvio comentou sobre esse pessoal da manutenção, o responsável, e tem uma banca de negócios, uma coisa assim. O Heraldo que O que o Heraldo, o que o doutor Silvio quis dizer, e o que o senhor pode acrescentar? Na verdade, o que ele quis dizer foi o que eu disse para ele. Isso que levantou fui eu.
Eu que fiz o relatório que relatei para o Dr. Celione o que acontecia lá dentro em relação a isso. O Heraldo realmente montou uma banca de negócios lá dentro. Podemos ter acesso a esse relatório que o senhor fez? Não, um relatório verbal. Em cima desse relatório, que foi verbal, consequentemente ele pode ser escrito. Pode. Então, teria como o senhor fazer esse relatório? Posso relatar tudo sim. Sem nenhum problema. Obrigado. Da banca de negócio, então, é isso que o senhor quer dizer? Não, da banca dele tem inúmeras coisas. Ele tem na casa dele equipamentos que são da Santa Casa. O senhor é legal? Sim. Equipamentos pertencentes Equipamentos à que pertencem à Santa Casa. Santa Casa. Eles estão na casa Eles deles. estão na casa dele. É para arrumar ou para... Olha, eu não sei dizer para o senhor isso. Se eu fosse falar alguma coisa nesse sentido, eu ia usar um termo pejorativo e eu não gostaria de fazer isso. Mas ele tem, por exemplo, a Santa Casa tinha ferramentas, tinha furadeira de bancada, tinha inúmeras coisas lá que não estão mais lá. Eles estão na chácara dele, segundo o relato, até de funcionários da Santa Casa que ele usava para trabalhar para ele na chácara dele. Não sei se é conhecimento do senhor, se o senhor tem esse conhecimento. Tinha controle de patrimônio, a Santa Casa não tem? Não tem. Não tem? Não tem. Não tem. Um controle adequado não tem. Se existe algum controle em relação a bens de patrimônio, que seria do ativo da Santa Casa, ele é bastante antigo. Quer dizer que se eu chegar lá hoje e retirar um equipamento lá de dentro, a Santa Casa não tem como comprovar que esse equipamento é deles. E nem cobrar que você devolva. Sobre a compra de equipamentos, o senhor também comentou uma coisa, que teria intermediado as compras e comprava alguns equipamentos. Sim, foi feita uma compra de equipamentos através de uma empresa de Curitiba, que é de um conhecido dele. Foi comprado respiradores, arco cirúrgico e aparelhos de ultrassom. Os aparelhos de ultrassom não estão na Santa Casa, ele diz serem de propriedade dele. O arco cirúrgico está queimado e o carrinho de anestesia está com sérios problemas também. Ele comprou novo ou usado esses? Todos usados. Todos usados? Todos usados. O arco, Pelo conhecimento que o senhor tem na área, os equipamentos foram comprados, o preço estava dentro do mercado, estava acima ou abaixo, ou normal? eu não tive acesso a isso, até porque eu não fazia parte da Santa Casa ainda nesse período. Isso, só para ficar claro, senhor, esses equipamentos foram comprados na época que quem era interventora da Santa Casa era a dona Cecília. Sobre um compressor que foi queimado, uma coisa. Isso aconteceu agora, recentemente, comigo, inclusive. Eu tive que tomar uma providência muito rápida em relação a isso. Foi comprado um compressor há 6 meses atrás. Esse compressor ainda supostamente tinha uma garantia para que fosse colocado para fornecimento de ar comprimido para o pronto-socorro, para a sala de estabilização do pronto-socorro, mas exclusivamente para o pronto-socorro. E esse compressor parou de funcionar, inclusive sem causar cheiro de ter queimado o motor. Aí, quando me informaram do acontecimento, eu já fui saber se ele estava dentro do período de garantia para poder cobrar a pessoa que vendeu esse equipamento para a gente lá. E já para ter uma substituição imediata, porque nós não temos compressores reserva. A unidade deveria ter alguns compressores reserva, porque são usados de diferentes tamanhos, inclusive, né? Mas infelizmente não tem. Aí, por uma boa coincidência, foi comprado pelo hospital da Diáfer, e o dono da Diáfer é meu amigo há muitos anos. Então eu liguei diretamente para ele e falei: Marcelo, por favor, assim, o pronto-socorro da Santa Casa está sem compressor de ar,
a gente comprou de você, os rapazes estiveram aqui, eu preciso que você reponha esse compressor imediatamente. Ele mandou um outro compressor para o lugar, só que nesse compressor novo, o Heraldo mexeu no compressor. Ele tirou os respiradores do cabeçote, eu acho que quem tem acesso ao compressor sabe disso. Ele tirou os respiradores do cabeçote e colocou um cano de ferro com espuma dentro. Então ele sufocou o funcionamento do compressor e os locais onde são instalados os compressores, todos eles não têm uma boa ventilação. E o compressor é uma máquina que não pode trabalhar com excesso de temperatura. Então a queima do compressor foi causada pela umidade hospitalar, não foi um defeito do fabricante. Ou seja, foi causado por senhor Heraldo, então? Foi causado por ele por ter mexido. Você não pode, é a mesma coisa que você comprar um carro zero e mexer na suspensão do carro, você vai perder a garantia. É basicamente isso que aconteceu. O compressor deu problema, a empresa que vendeu fez a troca. Fez a substituição temporária. Então, aqui eu devo dar os parabéns para o senhor que foi realizado, porque empresa nenhuma que vende equipamento, esse equipamento ele é modificado, a empresa automaticamente ela só não vou colocar não vou fazer a troca do equipamento, porque esse equipamento foi feito uma modificação onde não podia. Existe algum laudo disso aí, ou também é só de boca isso também? Não, na verdade, assim, o compressor que foi imediatamente colocado, foi colocado na pressa da necessidade da unidade hospitalar e foi agilizado pela condição da amizade, mas o trâmite todo foi feito normal. A nota da Dialog, que o equipamento foi colocado, se voltando o laudo desse equipamento, se for constatado que foi mau uso do equipamento, a unidade hospitalar vai ter que pagar pela alocação desse equipamento que está lá. Então, só para me entender, o compressor, ele foi comprado ou foi alocado? Foi comprado. Foi comprado um compressor. Que foi danificado. Que foi danificado, que foi mexido e estava dentro de um lugar sem ventilação. Queimou esse compressor. Houve algum problema. O compressor parou. A parada desse compressor aconteceu o não fornecimento de ar comprimido para o pronto-socorro da unidade hospitalar. Os técnicos, as pessoas da DIAF responsáveis por esse tipo de coisa foram até a unidade hospitalar, fotografaram o compressor, mas não colocaram outro compressor no lugar. Quando o problema veio até mim, eu liguei diretamente para o dono e falei, de alguma forma, eu preciso resolver esse problema, eu não tenho compressor reserva, e eu preciso que você me ponha um compressor aqui. Seja de que forma for, você põe o compressor aqui. Ele falou, então eu vou colocar esse compressor para você agora, foi colocado inclusive depois das 6 horas da tarde, através da Dialog, que é uma empresa também do grupo da Diafra, mas essa colocação desse equipamento pela Dialog consiste no quê? Se vier da shows um laudo dizendo que foi mau uso do compressor, a unidade hospitalar vai ter que arcar com as despesas de locação e de conserto desse compressor, que foi locação do que está lá, e vai ter que pagar o conserto do compressor que foi mau uso. Se a SUS disser que o compressor queimou por um defeito de fábrica, a própria Diafra e a Dialog vão arcar com essa despesa. Ainda não veio o meu conhecimento do resultado desse laudo. Só mais uma coisa, foi falado em algum momento de coisas tão simples. A atividade principal minha é agricultura, eu mexo muito com máquina. Dentro do hospital, ficar num equipamento de extrema necessidade, ficar sendo enrolado, ou manda o motor para cá, manda esse uma armadilha no equipamento. Mas quem que era a pessoa que comprava ou que cobra essa atitude desse que faz manutenção? Porque isso aí é uma coisa simples, uma coisa que tem que ser estragou, tem que arrumar.
Mas o Heraldo, ele respondia para quem? Porque ele era um funcionário da manutenção. Qual é que era o superior a ele? O interventor. Nós encerramos essa pergunta mais uma. Sobre o cassete do raio-x, Isso foi um problema grave que aconteceu dentro da novela nacional. O cassete é um coletor de imagem. E quando você vai fazer uma imagem de raio-x, você pega o cassete, coloca próximo da pessoa, ou seja, os pés, ou as mãos, ou onde quer que seja, que tenha para colocar o cassete, para você emitir o raio e coletar a imagem. O cassete ele armazena a imagem, depois você leva ele para um equipamento chamado CR, o CR coleta a imagem, transfere para o computador para um programa especial, um programa adequado para a imagem, e aí esse computador manda a imagem para a rede para ser acessada pelos computadores da unidade que estão ligados a essa rede, ou você imprime a imagem em filme. Essa é a função do cassete. Esse cassete é uma coisa muito cara, é um negócio muito caro. A unidade hospitalar tem várias unidades disso, e essa era uma grande, era um cassete grande. Ele teve um problema de leitura, a responsável pelo setor mandou esse cassete para o Heraldo diz que abriu esse cassete e que esse cassete não teria conserto, porque ele estava condenado, estava danificado. Isso ficou dentro da manutenção. Quem mandou para o Heraldo? Quem foi a pessoa? A responsável pelo setor de radiologia, a Silmara. O setor de radiologia é um setor bastante comprometido dentro da Santa Casa. São técnicos responsáveis e um pessoal muito bacana. Eles trabalham com equipamentos antigos, obsoletos, e mesmo assim eles conseguem qualidade no trabalho deles. Aí, durante o tempo que ficou dentro, como eu não sei mexer no cassete e não tenho conhecimento de mexer no equipamento de CR, eu falei para que esse cassete ficasse lá. Falei, deixa o cassete lá, ou o setor pede de volta e fica aí esse cassete. Há pouco tempo, isso ficou vários meses lá, a unidade hospitalar teve que comprar um outro cassete que custou R$5.000. Algo em torno de R$5.000 no cassete. Ele tem 40 por 40 mais ou menos, é relativamente grande. Ele é para você poder fazer imagem dos ossos maiores do corpo humano. E aí um dia se chegou, agora um tempo atrás, acho que deve ser alguma coisa de uns 20 e poucos dias atrás, apareceu um engenheiro mecatrônico que faz a manutenção do CR. E um cara espetacular, muito inteligente, com formação no exterior, com cursos, e deu atenção total para o pessoal lá, explicou como é que limpava, como é que fazia. A gente tinha um problema de acúmulo de sujeira, de poeira mesmo, coisas assim que são normais, que você precisa fazer uma limpeza de céu, alguma coisa assim. E ele orientou o pessoal a respeito disso. E deu um start no Marcel, que é um dos técnicos também, um rapaz muito bacana, ele é radiologista lá, e é formado em medicina veterinária. O Marcel falou para esse engenheiro, falou, mas nós temos um cassete aí que deu problema. O rapaz falou, esse cassete dificilmente dá problema. Pegue lá para a gente ver. E esse cassete estava nos reciclados, para ser jogado fora. Porque um funcionário da manutenção foi fazer uma limpeza do lugar, pegou o cassete, como o Heraldo tinha dito que o cassete não prestava, levou o cassete para o reciclado lá. E no dia seguinte esse engenheiro veio da Santa Casa. Aí o Santana, o funcionário da manutenção, foi no reciclado, pegou o cassete, levou para o engenheiro mecatrônico e ele consertou o cassete. O cassete está funcionando. Ele não tinha nenhum problema no cassete. O senhor tem conhecimento quanto foi o valor do conserto? R$5.000. Não, o conserto o técnico não cobrou nada. Não cobrou? Não cobrou porque, na verdade, foi uma coisa tão simples que ele até ensinou o pessoal lá como é que faz. Porque ele tem uma chapa dentro, que é uma chapa fotográfica, que recebe a imagem, e ela é protegida por dois tecidos especiais mesmo, com revestimento radiográfico, esse tipo de coisa assim.
Então, quando você coloca o cassete na máquina, essa chapa sai de dentro, o computador coleta a imagem e ele volta para dentro do cassete de novo. E o rapaz abriu e só arrumou, esticou os tecidos com o próprio celular dele. E mostrou como é que fazia, fechou o cassete de novo, o cassete está funcionando. Nós encerrarmos essa primeira pergunta. Como o senhor citou várias vezes o senhor Heraldo, que é o responsável pelo setor da manutenção, como encarregado, como que é o senhor Heraldo lá, mediante os funcionários? Como é que é? Péssimo. Péssimo. É uma pessoa desumana, é uma pessoa maldosa. A própria história da Santa Casa conta que ele prejudicou inúmeras pessoas aqui na cidade que foram trabalhar na Santa Casa já. Tem história que ele prejudicou um rapaz que parece que recentemente, coisa de uns 2 anos, morreu com um câncer no cérebro. E esse rapaz, inclusive, queria matar o Heraldo Gomes. E tem até esse tipo de história dentro da Santa Casa, entenda bem, né? São coisas que eu ouvi dentro da Santa Casa. Mas eu vi atitudes dele de muita maldade. Os subordinados a ele trata como lixo. Ele não é educado, ele não tem por favor, não tem muito obrigado. Ele trata as pessoas como se fossem propriedade dele. Ele é muito maldoso nas atitudes dele. Aconteceu um fato lá dentro do centro cirúrgico que o doutor Eduardo Serioni ficou sabendo que o carrinho de anestesia tinha um problema e era apenas uma válvula para trocar. O Heraldo já estava afastado. Aí eu falei para o Santana, vai lá e dê uma olhada e veja se você tem condição de arrumar essa válvula. Ele foi lá, pegou a válvula, era só uma goelinha que precisava colocar uma goela de borracha, um anel de vedação que precisava pôr. O Heraldo entrou atrás dele no centro cirúrgico, tomou as coisas da mão dele, xingou ele na frente das enfermeiras, humilhou o menino em frente às pessoas, vai sair com as peças na mão e essas peças desapareceram. Nós fomos encontrar essas peças, pedimos para a interventora, na época, para a Jaqueline, para entrar em contato com ele, para nós sabermos onde estavam as peças, para a gente ver se conseguiria colocar o equipamento funcionando. O senhor comentou que ele estava atestado, né? Sabe? O que ele estava fazendo na unidade hospitalar nesse... Ele toma conta. Mesmo estando encostado? Ontem ele estava lá. Esses dias todos ele tem estado lá. Ele fica derrubando tudo por dentro da Santa Casa o dia inteiro. Os vereadores? Eu queria assim que, se o senhor pudesse detalhar para nós, para que as outras pessoas pudessem entender, como que funcionava essa banca de negócio que ele faz. Ele tinha, por exemplo, ele intermediava a compra de equipamentos da Santa Casa. Né? Então, esses equipamentos que foram comprados, que veio dessa empresa de Curitiba, aí foram agenciados por ele. Dessa empresa de Curitiba. Dessa empresa de Curitiba. Ele tinha também algumas outras coisas dentro da Santa Casa, como, por exemplo, ele tem uma empresa prestadora de serviço que está em nome da esposa dele, que também prestava serviço na Santa Casa. O senhor não saberia nos dizer o nome dessa empresa? Não saberia, mas isso é só procurar nos livros. Não seria nada difícil? Não seria de jeito nenhum, muito fácil, inclusive. Tem mais alguma coisa que o senhor queira introduzir a respeito desse Heraldo? Eu acho o serviço dele na Santa Casa péssimo. E quem realmente trabalha são os meninos que fazem parte da manutenção. Ele não fazia absolutamente nada. Muito pelo contrário. Ele era uma pessoa que criava muita intriga dentro da unidade hospitalar. Isso fazia muito mal para a unidade hospitalar, porque deixava as pessoas nervosas trabalhando com ele. Ele não tem nenhuma preparação técnica para manutenção de equipamento hospitalar? Não, ele tem conhecimento técnico. Ele precisaria ter uma empresa registrada no Conselho e autorizada pela Anvisa. Para mexer nos equipamentos hospitalares, ele precisaria disso. E ele não tem. Muito obrigado.
Eu não quero questionar a parte humana do funcionário, mas então ficou bem claro que esse funcionário ele não tem capacidade técnica para trabalhar no setor que ele está trabalhando. Não tem. Não tem? Não tem. Só uma coisa que o senhor tem conhecimento, o senhor falou que tem empresa especializada para mexer nesses aparelhos hospitalares. Sim. Isso aí é uma norma ou é uma norma? Então o hospital ele tem que fazer um contrato com uma empresa para que quando der esses problemas, essa empresa especializada venha e faça o trabalho. Isso seria o ideal. Isso seria o correto. Agora, nada impede que você não tenha um contrato, que você chame uma empresa quando necessário, mas tem que ser uma empresa capacitada que possa laudar o equipamento, dar uma ficha técnica e a garantia que o equipamento precisa de funcionamento. Obrigado. Vamos passar para a outra pergunta, né? Não tem mais nada. O que o senhor poderia assim, descrever sobre o hospital? De quando vocês chegaram, sala de pediatria, estabilização, enfim. O que o senhor dá para descrever, por exemplo? Quando eu vim para a unidade hospitalar, eu já vi o Dr. Silvio já era diretor técnico da unidade já há mais tempo. Né? Então as coisas estavam caminhando relativamente bem. Mesmo assim, com muita coisa para fazer. Né? A sala de estabilização da pediatria, por exemplo, ela não tem fogo. É um calor gigantesco lá dentro, é uma coisa insuportável, tanto para o pediatra, que fica na sala ao lado, quanto com os pacientes que estão na sala de estabilização, dentro do pronto-socorro. Né? O que mais você tem de falar de banheiros? Eu tenho inúmeras coisas que eu posso falar. Eu gostaria de citar a condição do SPDATA, que é o programa de controle do hospital. Esse programa SPDATA tem um custo mensal significativo, é um programa caro. Mas ele é também um programa eficiente, mas ele tem que saber ser usado. E para isso precisa de treinamento. Né? A SPDATA dispõe de treinamento para isso. E só houve treinamento do pessoal agora no mês de dezembro. Ficou durante muito tempo sem condição de ter. Ninguém tinha conhecimento total a respeito do funcionamento do programa. Aliás, ninguém tem conhecimento total a respeito do funcionamento do programa. O rapaz responsável pela TI fez acho que um curso de uma semana, que é uma SPDATA, acho que é Cascavel, se eu não me engano, do Paraná, eu sei que é uma empresa do Paraná. Mas durante muito tempo não se usou o programa de maneira que justificasse pagar o valor que paga por esse programa mensalmente. Porque você não tinha, por exemplo, falando de estoque, por exemplo, você tem que, se você dispõe de um programa para operar o seu estoque, você tinha que trabalhar, ter a condição de trabalhar com estoque mínimo, né, ou até a possibilidade do estoque máximo que a unidade precisa, projetando para um outro mês as necessidades hospitalares baseadas no número de internações, de prontuários e tipificação de doenças, o que mais entrou, o que você precisa mais. E o programa te avisasse quando você chegasse no estoque mínimo. Esse programa de controle de estoque, tudo era lançado, mas ele não era usado. O rapaz foi almoxarifado para saber quantos comprimidos de AS, por exemplo, tem dentro do ele precisa contar fisicamente. Ele não tinha acesso a isso aí. Depois que nós constatamos esse problema, abriu misteriosamente, aí abriram as chaves para eles terem maior acesso, e em dezembro eles fizeram um treinamento.
que deveria ter sido um treinamento estendido, inclusive, para a Vanessa na farmácia, e não foi. Ela não foi convidada a participar disso. Mas, enfim, aí já é mais uma opinião do que mesmo. Voltando na pergunta que eu fiz do senhor sobre o Estado, as coisas, o senhor poderia descrever para mim quando o senhor assumiu junto com o parceiro do hospital? Como o senhor falou, sala de pediatria, estava sem fogo. Se você pegar, por exemplo, todas as portas de acesso, que são portas de madeira na Santa Casa, elas estão podres a parte de baixo. Todas, sem nenhuma exceção. Eu comecei a pegar uns pedaços de borracha de piso e os meninos da manutenção foram colocando para pegar a chuva para que não se tinha condição de trocar as portas. Né? Os banheiros, eles todos têm um cheiro horrível, porque o encanamento da Santa Casa é de manilha ainda até hoje. Poucos espaços foram substituídos por canas de PVC. Então você tem a parte da enfermagem, por exemplo, que você tem um cheiro horrível que sai do banheiro. Então ele precisaria de um trabalho para poder tirar o cheiro, até porque se tem pessoas idosas, se tem acompanhantes que estão ali, tudo, e o cheiro realmente, numa parte do dia, o cheiro é horrível. Aí eu queria só fazer um comentário que a gente tentou tantas vezes falar com o prefeito para poder apresentar um plano de gestão e poder reivindicar melhores para Santa Casa. A gente nunca conseguiu isso, mas enfim. O prefeito fez um pronunciamento no rádio da cidade aqui, na AM, dizendo que o hospital tem 110 leitos e tem um centro cirúrgico excelente. A Santa Casa não tem 110 leitos, ela tem metade disso. Ela tem metade desses leitos. Ela pode chegar a 110 leitos? Pode. Se colocar o segundo andar em funcionamento. Do contrário, nem colocando beliche nas partes de baixo, você vai conseguir 110 leitos. Na enfermagem do 23, que é chamado Bolsa 23, que é o Bolsa de Enfermagem do SUS, na ala feminina tem 14 leitos. Na ala masculina tem 15 leitos, 4 leitos de recuperação cirúrgica e 5 leitos de observação. Então aqui você vai totalizar 14, 29, 23, algo em torno de 38 leitos. Na ala do primeiro andar, que é a ala particular, tem 18 leitos em funcionamento, com capacidade para 36, mas não tem cama para 36 leitos. Então está muito longe do que das informações que o prefeito teve em relação a isso. O centro cirúrgico é uma catástrofe. Só um minutinho. Eu vou deixar a palavra aberta para o professor. Daí essas perguntas, esses questionamentos, essas coisas que o senhor quer que chegue até a comissão, daí o senhor fala depois para não perder aqui agora o senhor já pode. Então o senhor pode falar entre nós sobre o centro cirúrgico, pode falar agora, que seria o próximo assunto, por favor. O centro cirúrgico os ares condicionados do centro cirúrgico não funcionam. Funciona apenas um. Provavelmente ele tem a falta de gás, tem um outro que não funciona e tem um que quando funciona é um barulho gigantesco, um barulho enorme. E o centro cirúrgico, em horário de cirurgia, é um ambiente que tem que estar muito adequado, o médico tem que estar muito concentrado, as enfermeiras que estão ali dentro têm que ter uma paciência redobrada, porque você pode ocorrer inúmeras coisas, você pode chegar a óbito com o paciente, você pode perder um paciente por qualquer coisa que seja, um choque anafilático, um ataque cardíaco, ou qualquer coisa que seja. E é impossível um médico fazer uma cirurgia dentro de uma sala com o barulho que aquele ar-condicionado faz. Não tem condição de trabalho lá dentro. As enfermeiras que trabalham ali dentro, eu tenho profunda admiração por todas elas. E gostaria inclusive de citar a Gabriela Pogo, a Maria Fernanda, a Jamile, a Sandrinha e a Gi, que me perdoem as outras, que eu tenho a mesma admiração, se eu não as citei aqui.
mas são enfermeiras completamente comprometidas com o trabalho delas. Tem que tirar o chapéu para aquelas moças lá, porque o que elas fazem lá não é brincadeira, não. Os médicos que operam nesses centros cirúrgicos que você está falando, eles não fazem um relatório dizendo as condições de trabalho? Eles devem fazer isso entre eles, no corpo cirúrgico, no corpo técnico, no corpo clínico, sim. Para mim, não. Não sei. Mas eles deveriam fazer, já que pode correr risco de vida, por um erro médico, porque o barulho tem que estar concentrado. Ele não teria que fazer um relatório, porque senão ele também estaria sendo omisso, porque não estaria participando. Isso foi pedido em todas as intervenções, em todos os momentos. Os que operam falam disso, da dificuldade que eles têm. Mas só falam, mas não tem papel. Não tem conhecimento disso, não tem conhecimento disso. Mas você pega, por exemplo, na sala de procedimentos, tem a maca cirúrgica, a cama, né, a maca, e tem aquelas perneiras as quais as mulheres colocam as pernas e por vezes os homens vão fazer algum tipo de cirurgia e tal. As perneiras, os parafusos, as roscas não tem mais aperto. As enfermeiras têm que enrolar esparadrapo para sustentar as perneiras. Elas estão enferrujadas dentro do centro cirúrgico. A seladora que sela o material cirúrgico depois de lavado e higienizado para ir para a autoclave, a seladora, nós pegamos algumas seladoras, desmontamos e fizemos uma seladora para colocar elas lá dentro. Custa R$500 uma seladora. O computador delas não funciona. E por tanta insistência, eu insisti tanto com a interventora Jaqueline para colocar um computador no centro cirúrgico e ela não deixou colocar. O telefone do centro cirúrgico foi um médico que deu, o aparelho telefônico, que não tinha condição de funcionar mais. Elas têm que passar e-mails e relatórios e inúmeras coisas que elas têm que colocar no sistema do hospital. Elas estão usando o notebook delas, que não tem um computador adequado para elas. É uma vergonha aquele centro cirúrgico. O aspirador, que aspira qualquer coisa que seja na pessoa, é feito com motor de geladeira pressurial. Você não tem condição de regular a pressão de um equipamento daquele. Porque esse é um equipamento que você tem que regular a pressão. Ele vai sugar mais, ele vai sugar menos. Né? Você vai trabalhar trabalhando no mínimo, no máximo, tudo. Isso foi adaptado, foi tirado do motor do equipamento quando quebrou o equipamento e foi colocado um motor de geladeira. Isso tem a nota fiscal na Santa Casa e tem o próprio equipamento. Agora você fala assim, mas e o médico falou alguma coisa a respeito disso? O médico não vê isso. O médico tem que ver o equipamento do lado dele, tem que estar pronto para o uso. O médico não tem que chegar a perguntar se o aspirador está funcionando. É até ridículo o médico ter que perguntar isso. Né? O carrinho de anestesia eles estão correndo para arrumar hoje. Ele estava lá simplesmente para mostrar para a vigilância sanitária que tem o carrinho de anestesia lá e que é obrigação por lei ter o carrinho de anestesia lá. Mas ele não funcionava. As torneiras que os médicos lavam as mãos é uma coisa tão complicada, esse tipo de coisa, que o médico lava a mão por aproximadamente 4 minutos e 5 minutos ele fica esfregando as mãos para depois colocar as luvas para entrar no procedimento cirúrgico. Então ele não pode, depois que ele lava as mãos, ele não pode pegar o cabo da torneira e desligar a torneira. Ele faz isso com os cotovelos. Ou a enfermeira do lado faz isso por ele. Tem um setor da Santa Casa que não tem a torneira que tem lá é doméstica. É um misturador que foi comprado na loja de materiais Machado. Não tem uma torneira adequada para centro cirúrgico. Ela é mais cara do que essa torneira, claro que ela é uma torneira para centro cirúrgico. E a gente foi comprar uma torneira agora recentemente e tem lugar para 2 torneiras e só tem uma funcionando. Na outra sala tem torneiras funcionando. O mobiliário, as mesas e parte móvel do centro cirúrgico é todo enferrujado e descascado. Você não encontra nada lá que esteja devidamente adequado a um centro cirúrgico. A pia
de recém-nascidos, ela teve durante muitos anos um triturador de placenta, que é aquilo que a criança está envolta no nascimento, que é retirado. Esse triturador não é mais usado. Portanto, essa pia está lá até hoje. Para tirar essa pia, não é simplesmente ir lá e retirar a pia. Você tem que retirar a pia e adequar o local para tirar o cheiro disso. A gente não conseguiu fazer isso no centro cirúrgico, porque não foi disponibilizado verba para isso. As incubadoras, elas têm problemas constantes de aquecimento, elas precisariam de uma manutenção corretiva e, pós isso, uma manutenção preventiva constante. Todas as incubadoras que são usadas para criança grávida são recém-nascidos. Né? É a mesma coisa do pintinho, se você não cuidar direito, vai. Né? O piso do lavabo da sala de cesárea é um piso já antigo, aqueles Paviflex antigos, todo quebradiço, e você pode estar com alojado bactérias, pode ter um monte de problema. Por isso que eu cito o comprometimento das enfermeiras e do pessoal de limpeza desse setor. Elas são bastante exigentes em relação a isso, justamente porque elas sabem o risco que ela e os pacientes correm dentro do centro cirúrgico. O expurgo da sala central, a pia que quebrou, o suporte da pia está afastado da parede uns 4 ou 5 centímetros mais ou menos. Só que você precisa tirar aquele e colocar outro no lugar. Porque atrás disso tem mofo, tem umidade, tem tudo que pode acarretar um problema sério dentro do centro cirúrgico. Não tem tela na janela do centro cirúrgico para que não haja entrada de mosquito, mosca ou qualquer outra coisa que seja. Os vestiários, as salas de procedimento, pré-parto, tudo e tal, tem as portas deterioradas, as macas cirúrgicas estão enferrujadas. É um equipamento já. É possível continuar com o equipamento daquele? Com a manutenção adequada, e se eles forem reformados adequadamente, é possível sim. Mas para isso precisa de dinheiro, precisa de verba para isso. A respeito da manutenção. Se tinha tantos problemas de manutenção, o que o Everaldo realmente fazia lá então? Desculpa, seu nome? Márcio. Márcio. É uma pergunta difícil de responder. Porque quando a gente começou a verificar todos os problemas que tinham dentro da unidade hospitalar, a gente começou a ver que tinha pessoas que causavam problemas também lá dentro. O Heraldo é uma delas. E quando a gente foi mexer com ele, e a gente pediu os planos operativos, aí começaram todos os nossos problemas lá dentro. Vocês não conseguiram tomar nenhuma providência contra isso? Não conseguimos. Qual o motivo? Com a interventora nós conversamos, eu não sei dizer para você quantas vezes, inúmeras vezes. Ela contestava sim o fato de eu estar fiscalizando, olhando as coisas e vendo tudo. Isso ela contestava. Ela chegou inclusive a cogitar a possibilidade de eu trabalhar junto com o Heraldo. Eu disse que não trabalharia, que precisaria de ser um técnico adequado para isso, que com ele não haveria condição disso. Eu gostaria, se me permitir, de voltar ao centro cirúrgico, que eu esqueci de um tópico, eu acabei não citando um tópico grave aqui. O centro cirúrgico ele tem 2 autoclaves grandes, que são equipamentos usados para a esterilização dos equipamentos e pinças e tudo que é usado nas cirurgias dentro da Santa Casa. São 2 grandes e 2 pequenas. As 2 pequenas estão quebradas e uma das grandes está quebrada e a outra funciona, mas não aparece o relógio de temperatura, não aparece a temperatura que ela está trabalhando. Isso eu pedi inúmeras vezes para chamar uma empresa para fazer o levantamento disso aí, tudo, porque a autoclave, na verdade, é um panelão de pressão grandão, né? Que é fechado sob pressão também, inclusive, ela trabalha com pressão de esterilização dentro. Né? Para isso, inclusive, são feitos alguns testes. O corpo de enfermagem testa com uma forma adequada de como tem que ser, se ela está esterilizando adequadamente ou não. Recentemente desceu uma para o Heraldo arrumar,
e ela voltou para o centro cirúrgico e deu contaminação. Então elas estão paradas e só funciona uma autoclave lá em estado precário de funcionamento. Eu tinha esquecido de falar disso, então. Depois do relato que o senhor fez no centro cirúrgico, eu teria coragem de fazer um procedimento cirúrgico nem na minha cachorra em casa. Desculpa a expressão minha. Por quê? Se falou de um centro cirúrgico, onde faz, eu acho que, eu não sei, não tenho conhecimento de quantas cirurgias, quantos procedimentos faz lá, eu acredito que não devo ser poucos, que acontece. Mas nessas condições. Nessas condições. Agora, outra coisa também que o senhor citou é que o médico chega lá e chega e opera. Ele não vê nada. Os médicos não têm conhecimento da situação que Tem. Porque Claro que tem. eu fiz uma analogia bem rapidinha, uma coisa. Eu acho que um piloto de avião, quando ele vai subir na aeronave, embora ele confie em todos a sua tripulação, mas ele checa algumas coisas antes dele pegar o avião no ar. Agora, me causa muita estranheza um médico, ele ir para um centro cirúrgico nessas condições que foram colocadas pelo senhor, o médico pegar e os médicos não. Agora sim, eu acho que proteção divina, porque eu não vejo outra coisa para se trabalhar dentro de um local desse aí, nessas condições. Não, aí que entra justamente o que eu citei para vocês, o comprometimento das pessoas que trabalham lá dentro, que tomam conta desse setor. Porque elas ainda assim, com todos esses problemas, elas conseguem adequar e conseguem aportar o médico nas cirurgias que são feitas lá. Com todo esse, isso daqui não é uma coisa que eu fui lá e que me foi dito. Isso aqui, qualquer pessoa que for lá dentro, com o mínimo de conhecimento, vai detectar esses problemas lá dentro. É visível. Não sou eu que tenho conhecimento técnico através disso que foi lá. Se qualquer pessoa falar, se você, Marcos, for convidado a entrar no centro cirúrgico, ou você, Roberto, você vai olhar o centro cirúrgico, você vai ver as ferrugens, você vai ver a perneira enrolada no esparadrapo, você vai ver que o chão não está adequado, você vai ver que a torneira não está certa. Não precisa ter conhecimento técnico que eu tenho, ou que as pessoas têm para detectar isso. Eu fiz essas colocações em cima da sua fala. Sim. Porque eu acho que é uma das funções nossa hoje aqui, escutar isso aí. Depois até ver com o presidente, se tiver expor isso aí para a gente tudo no relatório, então, está gravado também, mas expor no relatório, no relatório talvez venha até algumas coisas que podem ser que fuja hoje Sim. pode ser fuja hoje, entendeu? Então, é porque está me causando assim, me deixou assim muito preocupado num setor tão importante que a gente sabe quantas pessoas. Eu já tive 3 filhos meus nasceram dentro da Santa Casa de Jaré. Meu pai, por algumas vezes, passou por procedimento lá. E está nessa situação, então eu acho que reforça ainda mais o objetivo dessa CEI. Reforça ainda mais. Não tenha dúvidas disso. Ainda mais para que sejam fazer a veracidade entre a sua fala, me permite, e o que realmente acontece lá. Porque se realmente estiver nesses modos que está acontecendo lá, pelo amor de Deus, aí é brincadeira. Obrigado. Só queria dar um exemplo, assim que o Roberto falou. A minha mãe teve uma convulsão antes de ontem. Foi registrado pelo pessoal de SAMU que levou ela até o hospital. Chegando lá, o Dr. Jorge pediu um eletro. Foi fazer o eletro, estava quebrado o eletro, não pôde fazer. Só para complementar. Vamos partir então para outra pergunta. Dentro de todo esse quadro que o senhor apresentou para nós, por que o Dr. Cerione convidou o senhor para assumir essa função? Na verdade, o Dr. Cerione começou a ficar muito preocupado com as condições de trabalho
na Santa Casa, porque houve um compromisso dele na montagem do corpo clínico, do corpo clínico que ele trouxe para cá. O Torceliano trouxe vários médicos plantonistas para atuarem na Santa Casa. E o setor de manutenção e enfermagem, todo ele no geral, ele começou a ver que estava tendo muita dificuldade e que existia alguns problemas, algumas coisas que deveriam ser efetivamente descobertas, né, e resolvidas. Eu, como trabalho com o Dr. Celione já há um certo tempo, tenho negócio com ele, eu também sou proprietário desse tomógrafo que a gente está, infelizmente, tirando da unidade hospitalar e tudo. Então ele me chamou e falou: olha, eu preciso de você, mas eu preciso de você em tempo integral. Você tem que ficar na Santa Casa, tem que dormir naquela Santa Casa, você tem que descobrir o que acontece lá dentro, porque tem coisas muito erradas dentro da Santa Casa que eu não estou conseguindo, eu não estou tendo tempo de fazer isso aí. Então eu fui convidado e vim para isso mesmo, fazer um serviço de investigação mesmo. No primeiro momento, as pessoas achavam que eu era uma pessoa talentosa na Santa Casa, que tem formação para verificar as coisas, talvez inicialmente ele ia verificar a manutenção, porque a manutenção dentro de uma unidade hospitalar, ela tem a importância que um médico tem. Porque se a manutenção não funcionar adequadamente, o corpo clínico não tem condição de se adequar às coisas corretas. O médico não vai, na cirurgia, ele não vai conseguir ter um procedimento cirúrgico se o equipamento não estiver funcionando, se uma tomada estiver ruim. No centro cirúrgico você tem equipamento que tem extensão, que não tem tomada na outra sala de cirurgia para você levar o arco cirúrgico para lá, porque é uma tomada diferente. A gente não conseguiu colocar 3 tomadas industriais de 3 pontas lá dentro para colocar o arco cirúrgico numa outra sala sem que precise usar uma extensão. É uma coisa completamente ridícula. Eu me sinto constrangido de estar falando isso aqui para vocês aqui, mas é a verdade dos fatos, é isso que acontece lá dentro. Santa Casa está passando, aquela Santa Casa está minguando. E você vê o tempo todo na Santa Casa as pessoas falarem: na Santa Casa não tem dinheiro, a Santa Casa não tem dinheiro. Onde é que está o problema da Santa Casa? O problema da Santa Casa está na administração, o problema da Santa Casa não está na gestão dela. Porque escorre pelas mãos. Se você pegar que um procedimento de chegada no pronto-socorro, que o SUS paga R$ 7 por esse procedimento, se o médico pedir 2 raios-x, acabou, já foi 7 pontos. Então, se você não tem condição de administrar direito uma unidade hospitalar, ela varia o custo constantemente. A unidade hospitalar ela não tem custo fixo, ela tem todos os custos dela são custos variáveis. Todos, sem nenhuma exceção. Porque se você pegar que quando você faz uma imagem de um raio-x ou de uma tomografia, essa imagem você joga ela na rede para o médico ver no computador dele, do lado dele lá, você está preservando esses R$ 7. O funcionário que fez o raio-x, ele já está dentro do custo da unidade hospitalar. O médico está dentro do custo da unidade hospitalar, os enfermeiros também estão. Então, se o médico vê essa imagem ali, no computador dele, você está preservando um dinheiro mínimo, escasso, ridículo que é repassado pelo SUS, mas você está preservando esse valor. Se ocorrer uma chuva e cair a internet do hospital, você tem que começar a imprimir imagem, você começa a ter prejuízo. E a administração da Santa Casa não sabe trabalhar com esse custo. Isso é visível. Outro grande, eu posso falar a respeito do problema da TI? Só, quando o senhor e o Dr. Celione assumiram, eu acho que quando ele assumiu, e isso dá, quando o senhor vai poder perguntar, porque a parte dele era a área técnica, né? Diretor técnico. E não abrangia manutenção, não fez isso por conta própria.
Não, ele fez isso na verdade, quando me chamou e a interventora sabia disso, eu vi porque eles queriam que o Heraldo fosse demitido e que todos os funcionários da manutenção fossem demitidos. Quem queria? O corpo administrativo da Santa Casa tinha chegado à conclusão que teria que demitir o Heraldo e os funcionários da manutenção. Então, só para me concluir, quando vocês assumiram, vocês encontraram um quadro deficitário. Como vocês entregam hoje, depois da passagem de vocês, sua, do Sirione, para o hospital? Nós pegamos o hospital num caos total e entregamos o hospital num caos administrado. Infelizmente. A única coisa que nós conseguimos foi o tratamento adequado dos pacientes, aumentou o número de procedimentos, aumentou a entrada de dinheiro dentro do hospital, aumentou o número de convênios, aumentou a rentabilidade do hospital, aumentou a qualidade técnica dos médicos também. Que infelizmente, na sua grande maioria, eles já foram embora. Tem alguns médicos que jamais a casa poderia perder nessa ocasião agora, que foram embora, infelizmente. Podemos. Vamos passar para a outra pergunta. O senhor teve ou tem problemas com algum setor ou com alguém especificamente no hospital? Problema pessoal? Não, com ninguém. Ninguém questionava sua postura? Questionava. A interventora já queria questionar muito. E por que ela questionava? Porque eu acho que comecei a colocar o dedo nas feridas, né? Eu tenho convicção disso, porque eu nunca fui chamado para sentar com a intervenção, com a interventora, para discutir alguma coisa que tivesse valor real e fosse agregar alguma coisa de interessante para o hospital. Era sempre uma coisa assim. Falaram para mim que você fez isso. Você foi num setor que você não deveria ter ido. Você está buscando informação que não é da sua competência. Os questionamentos com ela sempre foram nesse sentido. Nunca foi para discutir o contrato de trabalho, nunca foi para discutir uma coisa adequada, se fazer uma coisa correta pela Santa Casa, jamais. Eu sempre fui questionado no sentido de estar colocando o dedo nas feridas mesmo. Quando o senhor era questionado, o que me causa muito estranheza, acho que para mim e demais vereadores, é a falta de relatório, tanto da interventora, né, que o senhor citou, como também de vocês, no sentido assim, se existia um problema, tornar ele documentável. Né? Não, isso tem as comunicações internas dentro da Santa Casa fazendo todos os pedidos. Quem que tem seu interventor? Ou... Tem o setor de compras, tem a comunicação interna, porque todos os setores eles se comunicam com a manutenção, por exemplo, através de comunicações internas. Alguma pergunta? Sei que não é foco nem objetivo dessa comissão nesse momento, mas é um assunto que tem gerado discussões e dúvidas sobre o aparelho tomógrafo. O que o senhor pode nos dizer sobre esse aparelho? Esse aparelho causou aí. Esse aparelho aconteceu o seguinte. Eu acho que isso daí está ligado diretamente ao fato das pessoas não quererem que um tomógrafo de nossa propriedade esteja instalado dentro da unidade hospitalar. Quando nós trouxemos esse tomógrafo para cá, ele ficou durante um período, tinha um outro tomógrafo lá, fazia já alguns anos que estava lá dentro, e nós compramos um outro. E ele foi instalado dentro de todas as normas que se imagina que sejam necessárias para a instalação do equipamento daquele. Só que esse equipamento ele não funcionava direito. Todas as vezes que a gente fazia algum teste no equipamento,
ele fazia uma sequência de imagens boas, daqui a pouco ele via que ocorria uma falha no equipamento. Foi trocado tubo, foi trocado inverter, foi trocado gás, foi colocado um retificador de energia dentro da sala e a gente não conseguiu corrigir o problema. Aí eu chamei um amigo meu, Alessandro Stuart, que é engenheiro eletricista, e ele veio e de imediato ele falou, você tem problema no abastecimento de energia elétrica da sua casa. Não é o seu aparelho que está com problema. Fez as medições que tinha que fazer e a gente viu que tinha um transformador de 150 kVA. Aí vem a história desse transformador. Em 2008, 2009, a Santa Casa tinha um tráfego de 75 kVA. O Dr. Eduardo Cerione, na época, instalou por conta dele, com recursos dele, instalou um de 150 kVA para o uso do tomógrafo. Então a Santa Casa usava 75 e o tomógrafo iria usar os outros 75. A Santa Casa desligou esse de 75 kVA, a carcaça dele está lá hoje vazia, porque todo o material de cobre dele foi tirado de dentro dele, não se sabe quem tirou, e ficou um transformador de 150 kVA. Só que desses anos de 2008 para cá, o consumo de energia da unidade hospitalar aumentou. E ele começou a ser usado só nesse tráfego de 150 que o Dr. Eduardo tinha colocado. Quando esse amigo que presta serviço para a gente, todas as vezes que a gente tem alguma coisa de elétrica para fazer, essa é a empresa que presta serviço para a gente. Quando ele constatou isso, e esse seria o problema que a gente tinha, porque até então nós não tínhamos... Qual empresa? Desculpa. Italus. Italus. Alessandro Stuart, o nome dele, do engenheiro. Aí o Alessandro veio e falou para mim, o problema que você tem é o abastecimento de energia, você não tem energia suficiente. É por isso que eu sigo, por isso que está dando esse problema no equipamento. Esse problema aconteceu no UPA, em Itapeva. Vá lá na UPA, se informe com o encarregado lá, que ele vai falar para você o que foi que aconteceu. Eu fui no UPA, conversei com o Rodrigo, que é um conhecido meu lá, e ele falou para mim que agora começou a ocorrer o mesmo problema com eles lá, que era a falta de energia elétrica. Aí o que nós fizemos? Nós colocamos por nossa conta, com o nosso dinheiro, um transformador de 225 kVA. Então nós aumentamos 75 kVA do que existia dos 150, nós colocamos 75 kVA a mais. E aí também, com recursos nossos mesmo, nós compramos um padrão industrial C3, que não tem transformador, mas ele absorve até 50 kVA de carga. Isso daí eu coloquei dentro da área da manutenção, porque está colocado lá, instalado lá, é meu, de propriedade da minha empresa, eu que paguei por ele, eu e o Dr. Eduardo Cerione. Porque a gente queria com isso o quê? Como nós aumentamos a capacidade em 75 kVA, e a nossa ideia era também colocar um equipamento de ressonância magnética, nós colocamos esse padrão C3 porque nós iríamos tirar desse tráfego de 225, nós iríamos tirar a manutenção e colocar no C3, a pediatria e colocar no C3, a lavanderia que tem um consumo significativo e colocar no C3, e a cozinha e colocar no C3. Então nós iríamos tirar desses 225 kVA mais aproximadamente 35, 40 kVA. Então a unidade hospitalar ia trabalhar com folga e existiria a possibilidade de a gente colocar uma ressonância magnética, se fosse o caso, porque nós estávamos pleiteando também essas áreas que o senhor citou, caso caísse energia, não teria problema, porque é só a outra área que tinha que ter gerador, né? E só a outra área. Essa área não teria nenhum problema. A gente fez um estudo disso. Né? A lavanderia é um foco de consumo de energia muito grande, porque ela tem as centrífugas, as máquinas de lavar, as secadoras, a passadora de roupa, tudo. Então, é uma área que tem um consumo grande de energia elétrica. Então, nós aliviaríamos a tensão que usa o hospital. Isso. E aí, o que aconteceu com isso? Durante o ano de 2016, a unidade hospitalar teve um consumo médio de energia elétrica de aproximadamente R$15 mil, em média. No mês de dezembro, que foi quando nós
no mês anterior que nós trocamos o tráfego, caiu para 10 mil. Por que caiu para 10 mil? Porque o transformador de 150 kVA trabalhava cheio, trabalhava estufado, constantemente puxando carga e fazendo uma força que não era para ele aquilo. Né? O transformador ele pode ter uma excedente de carga, mas não pode ser grande. Então isso cria uma condição chamada energia relativa, que é uma energia que você perde. Ela é tratada como consumo, mas ela não é usada. Então, com esse planejamento que nós fizemos lá dentro, deu essa condição de melhora da Santa Casa, em relação à energia elétrica. O senhor poderia nos dizer o ano de fabricação desse tomógrafo? Eu preciso pegar lá para você. Se eu falar para você agora, eu não vou. Ele teria hoje um valor especificado de mercado? Esse tomógrafo é algo aí em torno de uns 150, 160 mil reais. E todo esse custo que vocês tiveram com o padrão, com o transformador, quanto foi? 50 mil reais. 50 mil reais por conta de vocês. Por conta da gente, porque o tráfego é nosso, tem 400 metros de cabo de 50, lá que você sabe que um cabo de 50 flexível não é barato, tem as portas blindadas, tem vidro pumpífero, que é um vidro que é tratado com chumbo para não passar radiação, tem chaves magnéticas de proteção do equipamento, tudo e tal. Esse é o valor aproximado disso. Tá bom, obrigado. Olha, ficou bem claro que na parte elétrica, o hospital hoje está muito bem atendido, não tem perigo da sobrecarga, foi muito bem dividido. Na saída de vocês, como que vai ficar o hospital agora, sendo que o transformador que foi tirado lá e foi colocado outro já não serve para mais nada, não tem mais nada dentro? Como que vai ficar essa retirada de vocês? Porque o tomógrafo é de vocês. Sim. Pronto. O tomógrafo, o que vai acontecer com a Santa Casa Nossa? Ela não vai prestar esse serviço. Mas quanto a toda essa parte que foi feita de infraestrutura, na parte elétrica, como que vai ficar? Nós vamos retirar. Tudo bem, vocês vão retirar. Mas foi retirado sobre a responsabilidade de vocês do transformador que estava instalado, estava funcionando. Também era nosso. Mas o que era a Santa Casa então? Era Santa Casa no tráfego, que teve problema de 75 kVA, está lá a carcaça dele vazia. Mas eu não estou entendendo. Como o hospital estava prestando serviço até hoje? Até antes de vocês chegarem? Com um tráfego de 150 kVA que o Dr. Eduardo colocou em 2009. 2009? Não. 2008 para 2009. Porque existe uma preocupação. Está tudo muito bem feito, transformadores, divisão de energia, por setores, beleza. Agora vocês saem, como o senhor falou, tudo esse material, tudo foi feito, arcado, custas por vocês. Vocês saindo, como é que vai ficar o hospital? Isso aí já é um problema que tem que se verificar com a administração do hospital. Eu estive conversando com o interventor e propus que eles comprassem isso da gente. Eles alegou que não tem dinheiro para comprar. E disse que o ex-prefeito estava disponibilizando um transformador que ele tem em uma fazenda dele, que ele estaria disponível para a Santa Casa. E esse transformador que está lá, quando vocês chegaram, ele estava funcionando? Isso, está só com a carcaça lá? Quando eu cheguei na Santa Casa, estava funcionando na Santa Casa de 150 kVA que o Dr. Eduardo colocou em 2009. 2009. Esse que passou a carcaça lá é antes de 2009. Antes de 2009. E no caso, quando o Dr. Simeone colocou de 150, o de 75 estava funcionando. O de 75 estava funcionando.
Aí ele tirou o 75, colocou o 150 dele. 150. E esse de 150 dele vai tirar também. Não, o 150 nós tiramos e colocamos no 225. Então nem o 150 lá, o que está lá é 225, eu acho. 225 é nosso. E vocês vão retirar ele. Se não houver nenhum acordo nesse sentido de nos pagarem ou substituir para nós, nós não vamos retirar. E tudo isso aí, existe algum documento que foi feito, porque... Tem todas as notas fiscais em nome da nossa empresa. E da empresa prestadora de serviço também. A empresa prestadora de serviço para nós. Para vocês. Vamos ver o que acontece. O que eu entendi sobre o transformador não mexe. O que aconteceu quando foi colocado o automóvel, aumenta a voltagem de gasto, e aí vocês fizeram uma rede paralela para que o cliente conseguisse funcionar o automóvel. Não, nós não fizemos uma rede paralela. Nós trocamos o transformador que abastece só para o automóvel. Para que o automóvel pudesse funcionar e não tivesse os problemas que ele estava tendo. Se não tiver automóvel, então, quer dizer que o que está lá é suficiente para tocar o hospital. É suficiente. Você sabe que nós, como vereadores, chega, e agora com essa sindicância, com essa SEI, chega perguntas, mais perguntas, e a gente tem por obrigação de sanar essas dúvidas para a população. Quando eu, que causa um pouco de estranheza também, é que é leigo no assunto, mas como que vocês investem tanto? Vocês investiram, o senhor e o doutor Cirione investiram relativamente bastante dinheiro. Sem ter um contrato. Vocês colocaram o automóvel, gastaram, instalaram, colocaram esse transformador, e o senhor veio para cá trabalhar, e só na tua fé da interventora, na época, não teve um contrato, não teve nada que dissesse assim que aquilo que vocês estavam fazendo seria remunerado lá na frente ou não? Não, até porque nós fizemos por conta sem projeção futura de receber. A nossa proposta é de prestar serviço quando era hospitalar e recuperar o investimento com automóveis trabalhando. E também, Sr. José Moura, chegou para nós também que foi feita algumas tomografias. Foram várias. Algumas tomografias no qual pessoas que estavam calibrando, estavam arrumando, acertando lá o equipamento. Algumas sim, outras não. E hoje, pelo que foi passado pelo interventor e por algumas pessoas, o senhor está querendo receber essas tomografias. Isso é correto? Não, entenda bem, tem uma diferença entre isso aí. Nós fizemos 55 exames de tomografia. Grande parte desses exames para testar o equipamento. E a gente fez vários exames para funcionários de lá, inclusive para o pai da interventora Jaqueline, laudado pelo Dr. Eduardo Cirione. De todos esses exames, 18 foram feitos prestando serviço para a unidade hospitalar de pacientes internos. A pedido dos médicos. A pedido dos médicos. Sem esse pedido. Tem esse pedido no prontuário do corpo. São 18 exames que foram feitos para interno. E esses 18 exames eu quero receber na unidade hospitalar, até porque a unidade vai receber esses exames também. Dos 55 são apenas 18. O restante não está sendo cobrado. Qual seria o valor de cada um desses? É isso que eu ia perguntar. Qual seria o valor de cada exame? Os exames que foram crânio é R$ 97, o que foi o abdômen é R$ 145, é preço SUS. É tabela SUS. Não tem aqui nenhum particular. O senhor falou que ia comentar alguma coisa sobre o setor do TI. Assim, E quem que é o responsável pelo setor de compras da casa? o responsável pelo setor de compras é o Edjalma, que é um bom funcionário. Mas não é ele faz as cotações de preço
ele sabe aonde comprar, onde botar, tudo e tal, mas não é ele que aprova essas cotações que são feitas. Né? Ele é um funcionário que responde diretamente à administração do hospital. A TI da Santa Casa é uma rede doméstica dentro do hospital. É uma porcaria. É fio para tudo que é lado, virando para telhado, entrando dentro de conduíte, saindo, entrando dentro do banheiro. Tem 8 suítes de divisão para abastecer os setores. O rapaz da TI é um herói. Eu trabalhar no negócio daquele lá, se o cara não souber fazer, esquece. É uma porcaria aqui. Oscilou a energia elétrica, cai tudo, os setores ficam sem internet, não tem como ver paciente cross, não tem como colocar o paciente no cross, não tem como passar a informação, não tem o que fazer. Não dá para jogar imagem na rede, não dá para fazer nada. É uma porcaria da TI. O computador fica aberto num canto, sai dali um suíte com algumas divisões, vai para alguns setores, desses setores tem um outro suíte que divide coisa que vai para outros setores. É uma porcaria de verdade. É só ir lá para ver. Agora eu abro a palavra aos vereadores, né? Se quiser fazer alguma pergunta. Eu acho que seria mais uma observação só, presidente. Se fosse o caso da gente poder fazer uma fiscalização, uma visita dentro dessa UTI, porque tudo que foi relatado aqui hoje é muito complicado. Podemos sim. Eu acho que é porque Deus está lá dentro mesmo, porque senão o negócio está feio. Para finalizar, a gente tem conhecimento que hoje a parte hospitalar não é um privilégio de Itararé, é de muitas cidades. E a gente sabe que já se tentou, por inúmeras vezes, trazer a administração, tentar equilibrar as contas do nosso hospital Itararé. Mas o que a gente tinha em mente até então, que o problema maior, ele era no equilibrar as contas, para se manter, não ter saldo devedor todo mês, como acontece, que a gente bem sabe que sofre um déficit mensal. Mas em cima das falas que a gente está ouvindo aqui, do Dr. Cirone, a sua fala aí, a gente está vendo que o buraco é bem mais embaixo, dentro daquilo que o Dr. Cirone e o senhor colocou. Vamos ver a veracidade das suas falas. É por isso que nós estamos aqui. Agora, o que me causa assim também, me deixa assim até curioso, é que perante esse quadro que vocês encontraram na Santa Casa de Itararé, aonde não vi elogios, a não ser para alguns funcionários que trabalham dentro da Santa Casa, não vi elogio em setor nenhum. Eu gostaria, assim, uma fala bem rápida aí, que já está bem avançada a hora aí, o porquê, até nem vou usar o termo mágica, porque não é o correto. Eu gostaria de saber que plano operativo, que plano gestor que vocês tinham para vir para Itararé e encontrar essa situação que vocês encontraram aqui dentro, você muito bem relatado para o senhor, e vocês achar que, não, vamos pegar aqui que a coisa, mesmo nesse caos aí, a gente vai fazer isso aqui, renda. A gente vai conseguir, porque vocês, como o Dr. Cirone, ele bem comentou, que ninguém veio aqui para se ter um resultado financeiro positivo. Agora, como que se consegue ter resultado positivo aonde você vai trabalhar em cima da entidade que está literalmente, falado pela sua fala, lapidado, sucateado, aonde se a gente estivesse numerando aqui alguns pontos para que se fizesse uma reforma
Eu acredito que com 10 milhões não faria tudo que o senhor falou para a gente fazer nessa Santa Casa hoje. Então eu só queria que o senhor, essa é a minha fala final, o senhor respondesse aonde que está essa gestão, aonde está esse plano operativo que vai fazer alavancar ou essa Santa Casa ou inúmeras que tem pelo país aí que está bem passando por momentos difíceis. A primeira coisa é que nós tínhamos um plano de gestão para a Santa Casa, não um plano operativo. Nós tínhamos um plano de gestão, são coisas completamente diferentes. Segundo, que nós acreditávamos que com uma intervenção adequada, e nós acreditamos que com uma gestão adequada é possível você tirar a Santa Casa desse caos. Até porque os problemas que a Santa Casa tem são da prefeitura. Essa dívida gigantesca que tem com a Receita é da prefeitura, a intervenção é da prefeitura, não é da unidade hospitalar. Agora, você pode sim obter recursos fora da. Você tem linhas de crédito que você pode obter para uma Santa Casa. Você colocando um tomógrafo funcionando na Santa Casa, por exemplo, você tira um custo da prefeitura da Santa Casa gigantesco. Você gasta R$ 1.200 para levar um paciente fazer uma tomografia em Itapeva. Você tem uma fila de espera na central de regulador de mais de um ano para tomografia. Se você tirar todo esse custo da Santa Casa, só que você leva do paciente, isso quando o paciente vai e volta, ele tem que voltar de novo. Se você pagar R$ 97 com uma tomografia de crânio e pagar R$ 145 com uma tomografia de abdômen, vamos fazer uma média de R$ 100 só para ficar uma conta fácil de fazer. Se você faz 5 por dia, você gasta R$ 5.000 por dia para ir para Itapeva fazer uma tomografia e voltar. Aqui você ia gastar 500. Você já tem R$ 4.500 aí nisso daí. Você pagaria a conta de uma boa parte de energia elétrica, uma parte. Não. A pergunta minha que eu quero é, claro, que bem administrado e trazendo recursos, trazendo novos procedimentos para se fazer da Santa Casa, consequentemente chega gerador. Mas eu digo assim, para se deixar aquela estrutura em condições de receber esses convênios, receber esse tomógrafo, receber algum outro tipo de aparelho. Ela tem condições de receber. Não, mas ela recebeu o tomógrafo. Mas segundo o senhor, ela recebeu convênios. Mas segundo o senhor colocou, que a situação que se encontra na Santa Casa é caótica. É caótica. É caótica. Mas para mim, o entendimento meu, para mim trazer, acrescentar benefícios para a Santa Casa, ela tem que estar estruturada fisicamente para mim poder trazer, porque senão o que iria acontecer? Eu vou trazer benefícios aonde está um negócio que está trabalhando de maneira errada, esse benefício vai chegar, não vai ser bem utilizado e vai continuar dando prejuízo. Não, eu não tenho dúvida disso que o senhor está falando, mas o que acontece é o seguinte, era justamente esse o plano, você se preparar para receber. Como é que você se prepara para receber um bom convênio, por exemplo? Tem convênio que está querendo se cadastrar na Santa Casa e está perguntando se tem tomógrafo. Aí é gestão. O doutor Eduardo Serione estava iniciando uma conversa com a Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandique de Campinas para trazer uma residência especializada para cá. Isso é recurso, dinheiro que tem. Foi feito um projeto para hemodiálise e UTI que precisava pagar R$ 14.000 para o projeto protocolado para o dinheiro vir. Não se pagou os R$ 14.000. Não veio o recurso mesmo. Desse jeito não vem. Com uma intervenção incompetente como essa que teve anteriormente agora, não vem mesmo. Não teve ninguém que teve habilidade de negociar as coisas da Santa Casa. Ninguém até hoje pegou uma procuração e foi na Receita Federal saber qual é o débito, qual é o valor do débito, o que está caducado, que tem dívida que prescreve com 10 anos, o que a Receita Federal está disposta a deixar de cobrar de juro e de multa. A
Receita Federal, a Justiça Federal hoje, o governo federal, ele quer receber. Tem dívidas do INSS, de outras tantas coisas que a Santa Casa não paga, que é sonegação, é apropriação indébita, isso é crime, que gera todo esse valor que está aí discutindo, esses 10 milhões. E essas dívidas foram parceladas e o ano passado foram deixados de pagar o parcelamento. Voltou o problema de novo. Agora, como é que se faz isso? Com gestão, com honestidade e com gente competente. E é nisso que nós acreditamos. Nós acreditamos na nossa competência e acreditávamos que a gente fosse ter a condição de um bom trabalho aqui. Porque a gestão, no sentido de trazer recurso e ter habilidade de gerenciamento de recurso e de saber o que fazer dentro para receber recurso, isso nós sabemos fazer. A prova disso são as unidades que nós temos hoje. Só para vocês, o nome da empresa é da empresa de vocês? Médio Gemina. Não, mas tem uma sigla lá, né? Não tem. Não, eu estou tirando Não, Ele ele trouxe. colocou. Ele trouxe. Ah, sim. A PGP. Essa gestão que vocês vão ter, assim, nossa, eu acho que muito positiva, ainda mais a gente conhecendo um pouco da situação dos hospitais no Brasil. Aonde vocês atuam com essa gestão? Nós atuamos aí em Avaré, atuamos em Itapeva e damos também assessoria em outros lugares. Nós temos uma consulta hoje para colocação de tomógrafo em Arapoti, em Avaré, em Taquarituba e em Cerqueira César. Mas é a colocação do tomógrafo ou trabalhar numa gestão? A colocação do tomógrafo e laudar o tomógrafo. Em algumas unidades a gente trabalha com a locação de equipamento, num valor mensal, a gente coloca equipamento, eles colocam os técnicos chega-se um valor mensal disso, a assistência técnica por nossa conta e laudo por telemedicina. Em outros lugares é a nossa operação, é a nossa gestão. Depende muito da negociação de que forma é feita. Tem gente que prefere um tipo de contrato e tem outras unidades que preferem outro tipo. Obrigado. O senhor gostaria de fazer alguma colocação para nós encerrarmos aí para ajudar? Eu gostaria de fazer uma colocação, até porque eu acho que é uma pessoa que precisa ter ajuda na Santa Casa, porque acho que ele fez um investimento também que não. É da lanchonete da Santa Casa, que é de um conhecido, que é uma pessoa que. Ele comprou aquela lanchonete lá na Santa Casa, ele paga R$ 1.600 de aluguel por um espaço de metragem quadrada ridículo. E foi cortado dele um desconto em folha. Ele não pode vender para o funcionário para descontar em folha de pagamento, que era uma garantia de recebimento que ele tinha lá dentro. Então isso causou uma ferida no investimento que ele fez. E isso foi feito pela administração. Quem cortou isso daí dele foi a Daniela Copete e a Jaqueline. Ele foi prejudicado em relação a isso. O investimento que ele fez tornou-se inviável por conta dessas atitudes em relação a ele. E essa atitude não foi tomada só em relação a ele, foi tomada também em relação à farmácia. Os funcionários têm um convênio da Santa Casa, agora é com a Farmais, que é um grupo de farmácias que acho que todos devem conhecer. O funcionário hoje ele só pode comprar na farmácia medicamento. Mas a Santa Casa traz o salário dele. E o dia que ele quiser comprar um sabonete para tomar banho, que o filho dele precisa de um sabonete neutro, e ele não tem dinheiro porque a Santa Casa atrasou o salário dele, como é que ele fica? Ele não pode comprar. Então, se a pessoa quer fazer um lanche na Santa Casa, na lanchonete da Santa Casa, e não tem dinheiro, ele não tem como fazer o lanche, porque o salário está atrasado e ele está sem dinheiro. É só uma colocação que eu acho que merece respeito para quem entrou lá dentro, fez investimento lá dentro e tem boa vontade. Isso aí, a gente vai conversar com o novo interventor, que é o Toninho, que agora já é um problema dele, a partir do momento que ele assumiu.
foge um pouco do que nós estamos investigando nesse registro. A gente vai, eu não quero nem que ele fique registrado em ata isso. A gente vai lá conversar com os membros da comissão e a gente vai abordar esse assunto com ele, que é um assunto alheio ao que nós estamos discutindo. Queria agradecer a sua presença, a presença dos nossos vereadores, a presença de todos, na pessoa do meu cunhado do Henrique, agradeço a presença de todos. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.